5:1, Obadias 1:1, Ezequiel 1:3, Daniel 12:11, Ageu 1:1, Zacarias 1:1, Malaquias 1:1, Zacarias, o último livro ali antes de Mateus, e depois Lucas 1:67 fala sobre o último profeta, João Batista. A Bíblia cita mais profetas aí, além de João Batista, né? Jesus diz que o último que profetizou a respeito então da sua vinda, o ministério profético, fala de João Batista. E Lucas 7:28, a Bíblia fala que profetizou também Caifás. João 11:51 fala do profeta Ágabo, que é um profeta do Novo Testamento, nós vamos falar já nisso. Atos 11:28 fala de Paulo como profeta em 1 Timóteo 4:1, fala de Pedro como profeta, 2 de Pedro 2:1 e 2, fala também de João em Apocalipse 1:1, e a Bíblia então testifica de Cristo, né? E também todos testificavam a respeito de Cristo. Todos esses profetas testificavam, né? Todos os profetas falaram de Cristo, e o cumprimento veio em Cristo. Você veja Lucas 24:27 e 44, que a Bíblia dá testemunho de Cristo, dizendo que ele é o profeta da sua igreja em todas as épocas. Deuteronômio 18:15 fala desse profeta que havia de vir, e esse profeta é Jesus. Atos 3:22 e 23. Então nós vamos ver a confirmação de que realmente esse profeta não é outro senão o próprio Jesus. Existem também os profetas falsos, né? Você pode ver Deuteronômio 18:20, Isaías 9:15, Jeremias 14:13, Ezequiel 13:3, Mateus 7:15, 2 de Pedro 2:1, 1 de João 4:1, falando sobre isso em 1 de Reis 22:11, Jeremias 29:21, e falando sobre Bar Jesus aí em Atos 13:6. Então existem falsos profetas. Assim como existe o profeta de Deus, existem também os profetas falsos que mentem, sempre dizem coisa boa para o povo, para agradar o povo. Sempre estão aí agradando pessoas, principalmente as pessoas que têm dinheiro. Então existem esses falsos profetas. A palavra profetizar quer dizer predizer como profeta. Mas nem todo aquele que profetiza é profeta. Mas todo profeta profetiza. Isso é importante saber, e nós vamos estudar um pouquinho sobre isso. A Bíblia fala da profecia, mas fala da profecia como dom do Espírito Santo. Então o dom opera no profeta. Não quer dizer que o profeta seja aí apenas alguém que tenha revelações do Espírito Santo. Mas o profeta é um ministério, e nós vamos ver isso em Efésios 4:11. Já a profecia, como dom do Espírito Santo, você veja em 1 Coríntios capítulo 12. Então, como era o profeta no Antigo Testamento? Vamos ver um exemplo em Isaías capítulo 6, versículo 8 e 9. Diz assim: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Então essa era a história, um resumo realmente da história dos profetas. Deus chamava, ele dizia que não era nada, que não podia, que estava ocupado trabalhando, não sabia nada. Geralmente então as pessoas eram chamadas e não queriam. Era uma dura vida do profeta, uma vida de sofrimento, de tristeza. E então quando Deus confirmava que era aquela pessoa, ela aceitava, dizia: eis-me aqui, eu vou. E Deus já avisava: olha, você vai falar com eles, mas eles não vão entender. Você vai mostrar para eles, mas eles não vão perceber. São pessoas de dura cerviz, não querem. Qual é o lugar dos profetas na história aí dos hebreus? Então os profetas do Antigo Testamento eram homens de Deus que espiritualmente achavam-se muito acima de seus contemporâneos. Eram pessoas realmente dedicadas a Deus, pessoas que realmente entregavam-se totalmente ao ministério profético.
Nenhuma categoria em toda a literatura apresenta um quadro mais dramático que os profetas do Antigo Testamento. Os sacerdotes, juízes, reis, conselheiros, os salmistas tinham cada um lugar distintivo na história de Israel, mas nenhum deles logrou alcançar a estatura dos profetas, nem chegou a exercer tanta influência na história da redenção. Os profetas exerceram aí considerável influência sobre a composição do Antigo Testamento. Tal fato fica evidenciado aí, e evidente, na divisão tríplice da Bíblia hebraica. Então a Bíblia é dividida entre Torá, os 5 primeiros livros, depois vem os profetas e depois os escritos. Você veja aí Lucas 24, 44. A categoria dos profetas inclui 6 livros históricos compostos aí sob a perspectiva então profética. Você veja Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º de Reis. Então são livros históricos e proféticos. É provável que os autores desses livros fossem então os próprios profetas. Em segundo lugar, há 17 livros proféticos específicos. Então vai aí de Isaías até Malaquias. Todos são livros proféticos, são livros de profetas. Finalmente, Moisés, autor dos 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, era profeta. Você veja Deuteronômio 18, 15. Sendo assim, então, 2/3 do Antigo Testamento, no mínimo, foram escritos por profetas. Então, se você dividir o Antigo Testamento, o Velho Testamento ou o Antigo Testamento, em 3 partes, 2 partes são então escritos de profetas, apenas uma parte que não. Bom, as palavras no original hebraico aí aplicadas aos profetas. Primeiro, Roi. Esse substantivo traduzido por vidente em português indica a capacidade especial de se ver na dimensão espiritual e prever eventos futuros. Então se via além dos outros, e se falava em coisas futuras. O título sugere que o profeta aí não era enganado pela aparência das coisas, mas que as via conforme realmente eram. A perspectiva do próprio Deus aí é que vinha ao profeta, a maneira de olhar de Deus. Como vidente, o profeta recebia sonhos, visões e revelações da parte de Deus, que o capacitava a transmitir então suas realidades ao povo. A outra palavra era aí Nabi. Esta é a principal palavra hebraica para profeta, que ocorre 316 vezes no Antigo Testamento. Se você falar Nabim, é uma forma então no plural, será profetas. Embora a origem da palavra não seja clara, o significado do verbo hebraico profetizar é emitir palavras abundantemente da parte de Deus por meio do Espírito de Deus. Sendo assim, o Nabi, ou profeta, era o porta-voz, que emitia palavras sob ou debaixo do poder impulsionador do Espírito de Deus, do Espírito Santo. A palavra grega, então, propetes, da qual se deriva a palavra profeta em português, significa aquele que fala em lugar de outrem. Os profetas, então, falavam naquilo que ouviam, viam também e recebiam da parte de Deus. No Antigo Testamento, o profeta também era conhecido como homem de Deus. Você pode ver 2 de Reis 4:21. Só recebia também o nome de servo de Deus. Veja Isaías 23. Veja também Daniel 6:20. Recebia também o título de homem que tem o Espírito de Deus sobre si. Veja Isaías 61, de 1 a 3. Recebia também o nome de Atalaia, Ezequiel 3:17. E o nome de mensageiro do Senhor. Veja Ageu 1:13. Então os profetas interpretavam também sonhos, como é o caso de José e Daniel. Interpretava a história presente e a história futura, sob a perspectiva divina. Os profetas eram chamados aí de homens do Espírito e da Palavra. Então o profeta não era simplesmente um líder religioso, mas alguém possuído pelo Espírito de Deus. Realmente o Espírito vinha sobre ele e o tomava totalmente para Deus, para fazer a obra de Deus, e o usava totalmente, ele se entregava totalmente. Veja Ezequiel 37, 1 e 4. Pelo fato do Espírito e a palavra estarem nele, o profeta do Antigo Testamento possuía 3 características principais. Primeiro, ele tinha conhecimentos divinamente revelados.
Então ele recebia de Deus conhecimento de Deus que só esse profeta sabia e conseguia.